Olá, estamos começando mais um PIB Talk, o podcast da PIB, e nessa série especial nós estamos entrevistando os professores da PIB, esses empresários, empreendedores, líderes de mercado que estão na sala de aula conduzindo aí a transferência de conhecimento junto com os nossos alunos. E hoje eu estou recebendo aqui o Wendel Cassiano. O Wendel é o nosso professor de estratégias exponenciais e tomada de decisão. Ele está com a nossa quarta fase, os alunos que estão aí no quarto período da PIB. Mas, como empreendedor, o Wendel é o COO e o Senior Partner da EQI Investimentos. Wendel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E que apresentação, hein? Os nossos professores merecem uma introdução à altura de cada um, né? Wendel, nós temos começado essa série de podcasts falando um pouquinho sobre o empresário, o empreendedor por trás do nosso professor. Porque aqui na PIB os nossos professores são empresários de mercado, são empreendedores de mercado, intraempreendedores, mas são pessoas que estão no mercado e esse é um grande diferencial. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, não só para os nossos alunos, mas para quem nos assiste, para quem pretende ser nosso aluno, para quem faz parte do ecossistema da PIB, quem que é o Wendel, da onde o Wendel veio, como é que o Wendel veio para aqui, como é que o Wendel se enxergou empreendedor? Muito legal. A história é longa. Hoje eu tenho 38 anos, mas eu comecei a minha trajetória profissional há muito tempo atrás, quando eu tinha 14 anos. E eu sempre tive na cabeça que eu tinha que estudar bastante para conseguir, lá no futuro, desenvolver a minha carreira. E lá no início, quando eu tinha meus 14 anos, eu tinha vontade de ser gerente. Tinha o ideal de me tornar um gerente um dia e passei dos meus sonhos, virei COO e sócio da EQI, né? Mas como eu cheguei até aqui, a trajetória foi longa. Eu comecei em indústria, eu morava no ABC Paulista, muito forte em indústria automotiva. Sim. Passei por Volkswagen, Mercedes, passei por muitas indústrias ali no início de carreira, na parte mais operacional mesmo, né? Desde apoio, de ser um auxiliar na parte de escritório ali do supervisor de produção, até ser na Volkswagen eu era estagiário de RH. Então, desde aquele momento já tive contato com indicadores do vice-presidente de RH, né, que cuidava de todas as plantas da Volkswagen no Brasil. Então, foi uma experiência muito bacana. E eu organizava também um evento chamado Programa de Reconhecimento na Volkswagen. Então, eu tive contato com vários executivos da Volkswagen desde muito cedo, né? Então, foi uma experiência muito bacana na minha carreira. E eu queria mais, na minha época estava muito forte o processo de trainee. E eu queria muito, né, passar de estagiário para trainee. E eu tentei em vários processos seletivos, né? Eu passava muito nas dinâmicas de grupo, passava nos testes, né, de inglês, raciocínio lógico que tinha, passava nas entrevistas, nas dinâmicas de grupo e chegava na entrevista final e não passava na entrevista final. Então, acho que pode ser um problema aí que muitos estejam enfrentando hoje, né, no mercado de trabalho, de passar por processos seletivos, chega lá na última etapa e não dá certo. E aí eu tentei muitos processos e não consegui. E eu falei, putz, eu já tinha feito intercâmbio para os Estados Unidos, trabalhado no Subway fazendo lanche. Só que na minha época o processo de trainee era tão concorrido que isso era o mínimo que todo mundo tinha. Então a galera já tinha ido para a China, para a Índia. Eu falei, cara, Estados Unidos está muito pouco. E aí eu fiz um intercâmbio na Índia. Trabalhei 3 meses para uma empresa que tem capital aberto lá, uma empresa de logística chamada TCI. E aí passei 3 meses no Brasil, fazendo todo tipo de... Tudo que o CEO e o dono lá precisavam, que era desde entrevistar gerente de logística aqui no Brasil, fazer uma pré-entrevista, visitar galpão, pesquisar sobre o mercado automobilístico e mercado de açúcar. Então, desde muito jovem, já comecei a ter umas bagagens bem interessantes, né? Ganhava muito pouco, acho que isso é bem importante frisar, porque na verdade a
a gente é pago para aprender, né? E eu tinha muita consciência disso. Então, tive muita bagagem muito legal, mas que eu ganhava muito pouco, né? Muito pouco mesmo. Mas não me arrependo disso, acho que tudo me trouxe até aqui. E aí fiz esse intercâmbio de 6 meses nessa empresa indiana e depois disso voltei a prestar processos de trainee e passei na Falcone, né, que é onde eu tenho a maior parte da minha bagagem nesses últimos 17 anos, né, 8 na Falcone e agora pouco mais de 8 anos já na EQI. E na Falcone, era INDG na época que eu passei ainda, né, professor Falcone, acho que é bem reconhecido aí no mercado brasileiro, principalmente por ser a empresa que ajudou a Ambev a ser o que a Ambev é, né, com método de gestão e todo o modelo de meritocracia e todo o gerenciamento da rotina. A Falcone ajudou muito a Ambev nisso. E aí na Falcone, né, cheguei lá, imagina só, o primeiro projeto foi na Vale. E aí como é que eu recém-formado, mesmo com essa bagagem, como é que eu ia ajudar um gerente de manutenção que estava na fábrica lá vendo minério há 30 anos, como que não tinha nem 30 anos de idade, ia ajudar o cara a melhorar resultado. Nem eu sabia muito bem o que eu ia fazer na Falcone, a grande verdade era essa, né? Mas por meio da metodologia, né, de resolver problema, fui lá e ajudei, né, nesse projeto da Vale, a gente conseguiu resultados bem legais, né, na parte de manutenção, no processo de pelotamento, né, de minério de ferro. Projeto já fora da minha cidade, projeto no Espírito Santo. E durante esses 8 anos passei por diversas empresas ajudando a melhorar resultado. Desde mineradora, empresa de transporte aéreo, passei pela Latam, passei por várias prefeituras ajudando a melhorar resultados, desde IDEB, né, desde resultado de educação, saúde e até processo de aprovação de empreendimento imobiliário em prefeituras, né? Ajudei a melhorar esses tipos de processos, sendo que o último projeto que eu peguei, passei por vários outros, o último projeto que eu peguei foi na Índice Investimentos, não era nem EQI ainda, era Índice Investimentos, que era o escritório do Juliano Custódio aqui em Santa Catarina. Vim para o projeto, em 3 meses de projeto, a gente começou a implantar todo um modelo que seria a escala da EQI. Então, o escritório estava com 24 pessoas na época, eu fui o 25º, e com 400 milhões sob custódia. Eu cheguei, e aí o primeiro trabalho foi fazer uma estruturação dos indicadores que a gente ia colocar para o negócio, a definição das metas e o desdobramento dessas metas para os assessores. Então, fizemos isso. Rapidamente também desenhamos todos os processos ali, desde o momento em que o lead é gerado no marketing, como é que ele passa pelo SDR e depois ele cai no time de vendas, no time de assessoria, né? E depois toda a parte de relacionamento do assessor. Então desenhamos esses processos e os padrões de atendimento, porque no final das contas não era a EQI, era o assessor Vinícius, o assessor Denis, o assessor Pedro. Não tinha um modelo, um padrão de atendimento. E todo mundo gosta de ser bem atendido e de ter uma previsibilidade de como é que vai ser o atendimento. Mas ninguém gosta de ser essa pessoa que dá essa previsibilidade e que cumpre padrão. Então a gente desenhou as primeiras reuniões de diagnóstico, as reuniões de fechamento de vendas, né, de fechamento de assessoria. E a partir daí, a empresa começou a ter uma cara, né? É o jeito EQI de atender, com os processos, com os padrões, com as metas bem definidas, com os incentivos bem alinhados, e a gente passou a desenhar, desde então, uma estratégia de como que a EQI ia fazer, né? Ia se destacar no mercado. A EQI, na época, ela estava plugada na XP, e era, acho que, o 20º escritório da rede, em 2017, a gente foi galgando posições nos próximos anos. Em 2020, a gente virou o maior escritório da rede. E logo quando a gente virou o maior escritório da rede, a gente tinha planos maiores. Já queria virar uma corretora. Só que a XP nunca nos dava essa oportunidade. Foi então que o BTG abriu as portas e a gente fez esse passo bem importante ali para a EQI, tá?
e a gente fez a migração, então, da XP para o BTG. Entramos no Banco Central, demos entrada ali no pedido de aprovação da corretora, fomos aprovados e aí, em 2023, viramos uma corretora. Então, essa é um pouquinho da trajetória aí, estendi um pouco, mas acho que é uma história legal para ver que as coisas não acontecem por acaso e como que as histórias se conectam, né? Então, frente a esse trabalho que eu fiz lá no início, em 3 meses, o Juliano viu que precisava desse tipo de expertise no negócio e me convidou para ser sócio. Aí eu larguei a Falcone, migrei para a EQI. Logo nesse momento, a gente estava em conversa com outros 2 escritórios, lá em 2020. E eu terminei o projeto ali nos 3 meses, o Juliano me convidou e meu primeiro projeto como EQI foi fazer a integração desses 2 escritórios adquiridos, né, que foram um escritório de Joinville e outro de Florianópolis. Então a gente já fez, meu primeiro trabalho foi levar um modelo de negócio para esses 2. Muito bom. Enquanto você estava falando, eu já estava riscando umas perguntas aqui que eu tinha para te fazer que já foram respondidas, mas eu queria trazer um pouquinho para a gente aprofundar a questão da liderança, né? Você é uma pessoa que tem essa característica bem forte de liderar, de integrar as pessoas, né? Então, eu queria saber o que mudou na tua visão de liderança quando você assumiu uma posição executiva. Eu acho que já antes de ser um executivo, um líder na EQI, eu entrei lá como homem de um time de uma pessoa só, né? Eu fazia tudo. E eu entrei para resolver problema. E aí, na medida em que a empresa foi crescendo, eu fui aumentando ali meu time. Então, comecei com um assistente, aí depois virou um time com 3 pessoas, e aí foi escalando. Hoje eu cuido de aproximadamente 40 pessoas, né? Mas a EQI, quando eu entrei, ela tinha uma característica bem diferente de todas as empresas que eu tinha passado. Por quê? Era um modelo de partnership. Então, o modelo de partnership não era uma relação que eu estava mais acostumado nas outras empresas de chefe-funcionário. Pô, no final das contas, o cara tá mandando mal. Putz, mas esse cara aqui deveria demitir. Meu Deus do céu, que ruim que ele é. O cara é sócio. Então, demitir um sócio é bem diferente do que as relações mais convencionais em empresas. E outra coisa também é a característica do mercado. Um assessor de investimento não é uma mão de obra tão abundante que existe no mercado. Na verdade, a gente forma bastante na EQI e o que acontece no mercado é um rouba-monte. Então, se você demite e não tenta desenvolver as pessoas que estão ali, a sua empresa praticamente não cresce. Então, a gente lá dentro conseguiu fazer um trabalho bem legal porque a nossa empresa cresceu bastante, né? Eu falei que a gente começou lá com 25 pessoas em 2017, há pouco mais de 8 anos atrás. Agora a gente está com 1.300 pessoas. De 400 milhões, como escritório de agente autônomo, a gente já virou uma corretora e nós estamos com mais de 50 bilhões sob custódia. De 400 milhões para 50 bi. Mais de 100 vezes de crescimento. Então, para fazer isso, a gente teve que fazer com pessoas. Então, esse é o resultado, né? Pô, deu certo ou não deu? Esse é o resultado. Agora, o que a gente fez para fazer isso acontecer todo cuidado em selecionar gente boa, treinar, desenvolver líderes apesar de ser uma empresa de investimento, tem uma dinâmica muito parecida com uma fábrica, que eu tenho processos e eu tenho esteiras. Se eu gero um monte de lead, mas eu não tenho SDR para dar cadência nessas reuniões, perdi dinheiro à toa, investi dinheiro em marketing à toa. Da mesma forma, se eu tenho reunião, mas não tenho cliente, não tenho assessor para atender, também tenho problema. Se eu tenho, e aí a gente tinha um problema bom, que era eu tinha cliente demais para pouco assessor. Então, se eu tenho muito cliente e tenho pouco assessor, eu não vou conseguir dar aquele nível de atendimento, com aquela frequência de atendimento para todos eles. Então, tem que contratar mais gente e formar mais gente.
Então, esse é o trabalho que a gente tem muito forte ali no dia a dia. E isso passa muito por liderança, que foi o que você perguntou. Então, a liderança começa desde a contratação, mas em toda a jornada do colaborador, que no final do dia ele pode, desde sair da empresa, obviamente muita gente sai também, né? Não é para todo mundo, mas ele pode no futuro virar um sócio. E o que a gente já contrata é pensando no que no futuro a pessoa possa se tornar um sócio nosso. Muito bom. Quando você falou desse crescimento exponencial, né? Uma das minhas perguntas para ti tem muita relação com isso. Como é que os líderes erram mais, ou onde é que os líderes erram mais ao tentar escalar? Eu acho que é na parte de onde os líderes erram mais. Às vezes pegar atalho e não ter paciência para as coisas, do tipo, pô, deixa eu ver como é que eu cresço mais aqui, tentando pegar algum atalho, às vezes não se ligando tanto em temas importantes de valores, que não se resumem só ao que está escrito no quadro. Valor, antes de mais nada, é comportamento. Né? Porque se você decora um valor, mas não pratica, não traduz isso em comportamento diário, não adianta. Vou dar um exemplo, tá? Para não ficar muito teórico. Pô, um dos nossos valores é pensamento de longo prazo. Né? Pensamento de longo prazo. Outro é eficiência. Como é que... Aí todo mundo fala que tem pensamento de longo prazo. Pô, será que realmente nós estamos investindo no colaborador? Será que eu tô colocando... Quando eu coloco o dinheiro ali no marketing e não dou cadência num lead, né? Falo uma vez com ele e dou lost, jogo ele fora e não tentei conforme o script que eu teria que tentar 5, 7 vezes e eu joguei ele fora na primeira reunião, será que eu estou pensando a longo prazo mesmo? Porque no final das contas é um dinheiro que eu investi lá no marketing e que agora foi para o lixo. Né? Então, ter cabeça de dono, pensar em longo prazo, no final das contas não basta só decorar o valor, tem que praticar com atitudes reais do dia a dia. Perfeito. E aí, assim, onde eu vejo as pessoas dando uma escorregada de vez em quando, no cumprimento, na liderança pelo exemplo, né, de falar que acredita e conseguir cumprir aquilo, de ter paciência e deixar que muitas coisas o próprio tempo se encarrega de fazer. Né? Hoje as gerações mais novas têm bastante vantagem em relação a outras gerações, né? No sentido de tá mais rápido para aprender novas tecnologias, por exemplo, mas na parte de paciência, na parte de disciplina, muitas vezes falham nisso. E como a gente tem muito líder novo, muitas vezes o cara já está ali, putz, mas já sou líder há 3 anos, e agora? Qual que é a minha próxima função? Cara, calma. Né? Que bom que evoluiu como um líder muito rápido, mas a vida real nas empresas, ela demanda um pouco mais de tempo. E acho que as pessoas hoje estão sem paciência. Acho que se as pessoas tivessem mais paciência, se os líderes tivessem mais paciência e se preocupassem mais em aprender, em ficar mais tempo fazendo uma função, eles seriam ainda melhores. Muito bem. A gente está falando um pouquinho também de mercado financeiro. O mercado financeiro é um ambiente autopressionável, né? Então, é um ambiente onde a gente tem uma alta pressão. Como é que você vê e como é que você lida com a tomada de decisão num ambiente assim? Eu acho que apesar de tudo isso, eu já passei por outros projetos no mercado financeiro, tá? Passei por uma empresa que realmente era pressão e puxada de tapete. Bem diferente da IQI. E isso é muito reconfortante, porque no final das contas a gente sim tem metas audaciosas, a gente tem uma rotina que, principalmente aqui para o estado de Santa Catarina, eu acho que a gente trabalha acima da média de Santa Catarina. A gente tem escritórios em São Paulo, tem escritórios em outros lugares do país, mas assim, a nossa matriz fica aqui, e é onde eu passo a maior parte do tempo, aqui em Itajaí, Praia Brava. Mas acho que a gente tem um ambiente muito legal. E eu acho que quem
dita esse ritmo é o próprio Juliano, que é o CEO, e ele, a frase que ele usa lá é, eu quero bater meta, liderar para ele é bater meta com o time, né? Com o time se divertindo, né? Não basta só bater meta, tem que ser bater meta com as pessoas, porque não se bate meta sozinho. Exato. E tem que fazer isso se divertindo, né? Porque se for um lugar chato, que a gente já passa a maior parte do tempo das nossas vidas ali, né? Se for um lugar chato, que as pessoas ficam, desculpa a palavra aí, né? Com a bundinha na parede, pô, não é legal. Nós não vamos inovar, nós não vamos conseguir trazer coisa nova e nós vamos passar isso para o cliente investidor. Então a gente procura ao máximo fazer um ambiente legal, que tem bastante festa, né? Tem bastante descontração. Eu acho que esse é o equilíbrio que a gente tem ali. Tem seriedade, mas tem também bastante festa, bastante amizade, bastante descontração ali no dia a dia. Que bacana. Wendel, você contando a tua trajetória até esse momento, dá para perceber que você foi tendo um crescimento sustentável, né? Se o Wendel fosse um negócio, o Wendel começou lá fazendo o básico, buscando conhecimento, veio crescendo. Então você vem numa seta para cima. Queria te perguntar quais habilidades o Wendel já tinha, o Wendel sempre teve, fora as que você precisou desenvolver, obviamente, mas quais são aquelas habilidades inerentes do Wendel que te propiciaram conseguir fazer essa seta sempre para cima, por mais que devem ter tido, obviamente, altos e baixos nesse percurso, mas como é que você, como pessoa, sustentou com as suas habilidades essa seta sempre crescendo? Acho que é uma provocação muito legal, porque essa seta sempre crescendo, vou até fazer um desenho aqui, ó, um desenho com a mão. Essa seta, ela não é assim. Essa seta da minha carreira, e até vendendo um jabá aqui da IQI também, dos assessores, ela é assim, ó. Ela é exponencial mesmo, é o desenho exponencial. Porque por muito tempo, a pessoa parece que está, em termos de remuneração, em termos de promoção, parece que está andando de lado. Parece que está um tempão ali e que nada acontece. Pô, saí do emprego, ganhei R$200 a mais, fui para o outro. Na verdade, eu nunca fiquei mudando muito de emprego, tá? Mudando muito de empresa. Eu sempre tive a preocupação na minha época, eu sou mais antigo já, 38, de que, pô, se a pessoa fica mudando muito de empresa, parece que não deu certo em lugar nenhum. Então, eu tinha sempre muito essa preocupação, né? Mas, ao mesmo tempo, eu queria aprender coisas novas. E no começo de carreira, eu acho que ninguém sabe muito o que quer. Né? Exato. Igual se eu falei assim, pô, eu queria ser gerente, mas de verdade, será que eu nem sabia tão bem o que o gerente fazia, né? E aí a gente vai aprendendo, e eu acho que uma coisa que eu sempre tive que me ajudou a chegar até aqui é a característica de execução. Eu sempre fui muito fazedor e sempre busquei muito conhecimento também das minhas turmas ali. Vou dizer que eu sempre fui um dos mais esforçados, né? De correr atrás, de buscar conhecimento, de buscar novos cursos, de se tem um processo seletivo, pô, o que eu vou fazer para conseguir passar nesse processo seletivo? Pô, se eu não passei, sinal que eu ainda não estou bom o suficiente para passar. Então, o que mais que eu tenho que fazer para conseguir passar? Então, eu sempre fui muito obstinado pelo que eu quero, muito esforçado e muito fazedor, para não ficar só na teoria. Pô, se tem um trabalho para fazer, eu vou entregar. Então, essas são as minhas principais características. Muito bom. Indo agora para a sala de aula, Wendel, enquanto professor, sua disciplina Estratégias Exponenciais e Tomada de Decisão. O que são estratégias exponenciais na prática? Como é que você ensina em sala de aula tomada de decisão com dados imperfeitos? O que o aluno precisa desenvolver para decidir melhor? Conta para nós um pouquinho da tua disciplina. Legal. Antes de professor, eu também continuo sendo aluno, né? Então, eu tive a felicidade de, nos últimos anos,
eu participei de 3 programas internacionais junto à EQI. Eu fui para... O primeiro deles foi na Disney, então tive uma experiência bem legal ali de um curso bem imersivo ali, que a gente inclusive visitou por dentro do parque para entender como é que era a experiência, focada em experiência do cliente e liderança, o jeito Disney de atender o cliente e de liderar. No ano retrasado eu fui para a Colômbia e acho que a experiência mais legal de estratégia, né, a teoria de estratégia acho que eu vi ali, um professor bem legal, quem quiser pesquisar, William Peterson, de Colômbia, bem interessante. E eu me baseei muito, as minhas aulas são muito baseadas no que eu vi lá também, né, além do que eu pratico na EQI, obviamente. E no ano passado, agora em 25, eu fui para Wharton, né, que também teve uma pauta bem legal sobre estratégia. Mas o que eu falo muito para os alunos, né, o que eu mostro bastante em classe é um pouco de teoria, bem pouco de teoria e muita prática. Seja do que é aplicado na EQI, e aí eu tenho bastante elemento para passar para a turma de como que a gente faz a nossa formulação estratégica, como que a gente transforma estratégia em planejamento e como que a gente executa isso para transformar em resultado. E a outra coisa, né, é pegar exemplos dos próprios alunos. Então eu provoco bastante os alunos para ver como é que eles fazem isso na empresa deles. Eu chamo pelo nome, eu provoco, eu coloco na fogueira mesmo para que eles se exponham. Porque se for aula só expositiva, acho que não vale a pena. E eu provoco bastante também estudos de caso, né, que é uma coisa que eu aprendi bastante nessas universidades de fora, trazer estudo de caso. Eu trago estudo de caso até em inglês mesmo, passo para a galera e provoco discussões entre eles, né? Muitas vezes dá até aquele gostinho de perguntar, pô, e aí, o que você faria? Mas eu tento, às vezes, me bloquear e falar, não, e aí, fulano, não vai perguntar nada, não? Para provocar discussão entre os próprios alunos. Então, acho que é um pouquinho aí do meu jeito de provocar os alunos em classe. Legal, eu uso bastante isso também nas aulas, o CBCL. É uma técnica desenvolvida em Harvard, você trazer um case e deixar que eles aprendam, um colaborando com o outro, discutindo, dá uma vontadezinha de entrar no meio da discussão, saem discussões muito boas e faz parte da metodologia da PIB, não, Wendel? As nossas aulas são todas muito práticas, o aluno tem que sair daqui cada noite com uma coisa diferente para ele poder aplicar no negócio dele amanhã, ou para aqueles que estão criando negócios terem clareza disso. E eu sei que os alunos gostam bastante da tua aula, que é uma aula bastante prática. E quando a gente fala em tomada de decisão, a tomada de decisão, uma tomada de decisão errada, às vezes te leva algum tempo para colocar de novo a empresa nos eixos, e hoje a gente tem aí uma série de ferramentas que ajudam na tomada de decisão, mas a gente sabe que no fim do dia somos nós líderes ali com as opções que a gente tem, com os dados que a gente tem para tomar essas decisões. Muito bem, isso aí, acredito muito nisso também. Queria agora, como nossas últimas 2 perguntas, a primeira delas é, você consegue identificar um erro comum de líderes quando eles estão buscando um crescimento acelerado? Eu te pergunto isso porque essa geração é o que a gente vê muito aqui em sala de aula, né? Essa geração, por ser muito diferente da nossa, obviamente por conta da tecnologia, nós tínhamos que esperar. Vou dar o exemplo do Harry Potter, do livro do Harry Potter. A gente tinha que esperar 1 ano para sair o próximo livro, e só impresso, obviamente, né? Não tínhamos o livro no digital, e a gente sabia que ia terminar de ler a série toda num período de 7 anos, porque são 7 livros. Hoje, qualquer coisa que eles querem, e muitos deles já estão liderando equipes, né?
eu pego o meu celular, tá aqui, eu não sei tal coisa, eu vou lá. Então, essa visão de longo prazo para eles é um pouquinho difícil. E na cabeça deles, eu crio um negócio agora, até por conta das startups, das unicórnios, dos grandes investimentos. Eles pensam, eu tive uma ideia boa agora, eu vou colocar ela no mercado e eu vou ser milionário amanhã. Né? E aí, nesse momento de tu querer esse crescimento, que a gente sabe que é um crescimento que tem um ciclo para acontecer, eles acabam cometendo erros que são erros mais ou menos iguais, falando dessa geração. Eu estava pensando aqui porque, de certa forma, eu já passei um pouquinho por isso na resposta anterior, estava buscando coisa nova. Assim, o erro mais comum que eu vejo mesmo é essa ansiedade e a turma acreditar em Instagram. A vida do Instagram é mentira. Né? Sim. Então, ali só tem um momento bom, que às vezes é meio fake ainda. Então, as coisas demoram mais tempo para amadurecer, né? E acho que com um pouquinho mais de paciência, você não vai entrar em furada. Porque eu vejo principalmente alguns líderes que estavam, o cara estava mandando bem. E aí, às vezes, por mandar bem, e como a gente tem um crescimento acelerado e a gente pratica muita meritocracia lá dentro, então, às vezes, tem jovem de 30 anos que já está ganhando uma grana que ele nunca imaginou que fosse ganhar. E começa a frequentar círculos de amigos que, às vezes, nem a cabeça dele está tão madura para frequentar aquilo. E aí ele começa a ver, né, uma vida mais luxuosa até, e ele acha que ele está perdendo tempo onde ele está. Mas, às vezes o cara nem imaginava. Quando ele entrou, ele nem imaginava que ia receber a metade do que ele está recebendo lá. Então, essa ansiedade misturado com a visão que se passa muito nas redes sociais, eu acho que estão deturpando um pouquinho a visão real do que realmente é a vida, né? E a vida nos negócios, a vida na empresa e o que se espera também numa sociedade que a gente é. Tem espaço para virar até sócio. As pessoas precisam ter paciência e muitas vezes fazer aquilo que elas estão fazendo bem por mais tempo. Porque, você está fazendo bem, mas está fazendo há um ano. Agora que você aprendeu e está me gerando resultado. Há um ano só. Você já quer sair? Faz esse negócio ter payback. Fica mais 3 anos gerando resultado, pelo menos. É a constância, né? Então, acho que falta constância e sobra ansiedade e muita crença aí numa vida que não é real. Perfeito. Wendel, um conselho do Wendel, olhando para a tua trajetória, olhando para os nossos alunos, para as pessoas que querem ser alunos da PIB, que conselho você, se olhasse hoje assim, dizer, cara, de toda a minha trajetória, tem um conselho que eu acho que vale para todo mundo? Eu acho que é executar, seja um fazedor. Se tiver que errar, erra pequeno, né? Aprende com os erros, faça de novo. Então, seja fazedor. E o segundo conselho, eu acho que é tenha paciência, não acredite na vida do Instagram. E vou dar até um terceiro também. Aproveite o momento. Já que você está aqui, já gastou o tempo para sair da sua casa e vir aqui, aproveite o tempo que você está aqui na PIB. Já que você está no emprego, que você já se candidatou, já está ali trabalhando, aproveita para aprender o máximo que você tem para aprender ali. Já que você está ali, aproveita o momento. Não perde seu tempo, porque a vida passa muito rápido. Exatamente. Wendel, muito obrigada pelo teu tempo. Desejo que seja um semestre em sala de aula excelente para você, para os nossos alunos. Tenho certeza que eles têm muito para aprender contigo. Obrigado. E eu aprendo muito com eles também no dia a dia. Valeu, pessoal. Até a próxima.